É isso aí, galera, show de bola, o vídeo hoje tá sensacional. Pra você que xingou a gente semana passada por ter cortado esse vídeo, vai valer super a pena. Hoje nós vamos mostrar pra você o resultadinho daqui, tá? A gente tá continuando a cava, é claro, tá continuando a cava e vamos depois levar ali pra poder fazer uma lavagem desse material, pra vocês verem como é que esse material sai, a produção, como é que é a propensão. Então vamos fazer uma quantidade, levar uma quantidade de sacos. Eu tô pensando em levar uns 20 sacos, mas vou ver se eu separo pelo menos 10 para lavar e vocês verem a realidade de extração de 10 sacos extraídos na área aqui. A mina tá ficando comprida já tá se seguindo. O nosso mano Tatu aqui tá cavando legal. Então se você quiser ver o resultado desse vídeo, vem com a gente. Deixa um like. Então é isso aí, galera. Agora vamos pegar um pouco mais de material. Tá bom, Vantes, pra não ficar muito pesado. Os outros ali que tá mais cheio, eu pego junto contigo. O Vantes agora vamos estar levando um pouco desses sacos de terra, né? Esse aqui, conforme eu falei com você, a gente meiou. Que dá pra uma pessoa só levar. Os outros ali que estão cheios, a gente vai levar de 2. Isso aí, galera, show de bola. A mina já tá bem adiantada. Os indicadores estão todos aqui. Toda a base de mineralização, show de bola. A gente vai continuando dando sequência, mostrando para vocês aqui já o quarto arqueamento aqui, né? A quarta arqueamento, a gente abre e fecha para fazer essas bases de arqueamento. Então no quarto arqueamento aqui agora já, e vamos fazendo a introdução, entrando um pouquinho mais para dentro aí dessas marcações. Então cada marcação dessa que a gente faz é um arqueamento que a gente vai entrar. É necessário que você abra ele às vezes para ter espaço para quando você for fechar ele depois. Então aqui, ó, aqui por exemplo a gente abriu, deixa eu mostrar para vocês aqui a gente abriu para poder fechar aqui. Aqui a gente está abrindo de novo para fechar mais por dentro. Então vocês vão fazendo esses arqueamentos, sustentação, o risco de queda é 0. Não abra mais do que 1,5 m de largura, tá? Que aí já começa você ter que fazer uma sustentação maior, escoramento, o risco aumenta. Mas agora todo esse material que está saindo aqui, gente, é todo produtivo, toda produção. Tudo com ouro essa base aqui. Isso é cavar no lugar certo. Isso é iniciar uma cava no lugar certo. Com segurança e identificação do solo. Vê que quem olhava lá de fora, lá na iniciação lá, ia saber que todo esse material mineralizado que estava aqui, não ia saber nunca. Então isso é experiência. É saber aonde cavar. É saber aonde escolher a cava. E quando você sabe escolher a cava, você cai dentro de uma área como essa, que a produção é certa. Eu tô literalmente dentro do veio. O veio está todo aqui. Então isso é saber fazer mapeamento, isso é saber fazer a marcação para escolher onde cavar. Você já sabe agora como montar uma estrutura de cava, iniciação de cava e um pouco como sobre encontrar também aí os melhores indicadores para cavar. Então, gente, Garimpo Brasil aqui vocês aprendem de verdade. Vamos levar agora um pouco dos materiais que estão aqui para poder ser lavado antes que comece a escurecer, para que a gente possa ter um resultadinho bem legal aí desse material. Se eu não conseguir levar esses materiais agora, hoje, amanhã eu dou uma passada aqui de novo, venho com o Vantes, a gente leva e encontra. Já vou botar um pouco de material ali no saco, que se pelo menos eu não lavar, botar no carro ali, se eu pelo menos não lavar, pelo menos eu deixo lá para poder lavar amanhã talvez. Chegamos aqui, galera, eu ia levar isso para poder lavar lá em cima na fazenda, só que ia dar muito trabalho. Eu aproveitei e desci aqui para uma área de um amigo meu aqui bem pertinho. E a gente está fazendo uma montagem aqui para poder fazer a lavagem desse material. Então vamos estar lavando cerca aí de 5 a 6 sacos só, porque para descer aqui é meio enjoado. Então vamos lavar esses 5 a 6 sacos e ver o resultado desses 6 sacos. Eu acho que a produção vai ser muito boa, mas para ter certeza é só na hora mesmo de fazer a lavagem. O Vantes está ali separando um pouco de um material ali, que é o material que a gente vai estar usando nessa lavagem, e eu vou estar mostrando para vocês. Lembrando, gente, que todo o material lavado aqui hoje, ele saiu de uma área plena de extração. Saiu de uma área perfeita, onde tem total extração, tem bastante concentração, não só de minerais, como do próprio ouro. Então agora vai ser feita a lavagem, e eu vou mostrar para vocês um pouco do material que a gente vai estar usando para fazer essa lavagem. Aqui tá alguns dos materiais que nós vamos usar, tá, gente? Nós temos aqui a chapa expandida, tá? A chapa expandida que a gente utiliza.
Tem gente aí que fala de usar a chapa expandida, que ela tem que ser usada de um lado, ela tem que ser usada do outro. Gente, a chapa expandida, ela só tem a única finalidade de forçar o material cair dentro do carpete. Ela serve como rufo, como zona de baixa pressão. Faz o mesmo papel dos rufos ali. Só que se você colocar ela nessa posição aqui, ela forma o vórtex, o que nós chamamos de vortex media, aquele vórtexinho que vai formando ali. Se você colocar ela assim, ó, ela forma o vórtex. Ela não forma o vórtex. Então, assim, ela forma vórtex. Assim, ela não forma vórtex. Então, tem gente que gosta de usar a chapa dessa forma assim, porque ela forma vórtex, tá? Mas qualquer uma das duas posições vai pegar o ouro. Eu tô aqui com um carpetinho, tá? Que é um carpetinho caneladinho, né? Emborrachado, que é para pegar ouro fino, tá? A gente utiliza ele aqui na finalizadorinha. Eu tenho uma pequena finalizadora aqui que eu vou utilizar para no final do processamento tá utilizando ela para poder me fazer a entrega do material, tá? Essa é uma finalizadorinha pequenininha que eu fiz só para usar em rio, tá? Você tem umas finalizadoras que a gente tem própria para prospecção, para finalização do trabalho mesmo, que a gente aí usa uma finalizadora grande, né? Um pouco maior do que essa daqui, para poder estar fazendo a finalização. Aqui eu tenho aqui os rufos, tá? Que são usados ali, as tralhas que são usadas para fazer a contenção aqui na calha. Tenho aqui a minha bateia americana, a bateia tradicional ali. Os carpetes serão usados aqui, ó. Nós temos a configuração com o feltro aqui é canelado aqui, feltro, né? O canelado feltro. Tenho aqui o Gold Small vazado, canelado, tá, gente? Ele é vazado, ó. E o lado certo de colocar é esse aqui, que é o canelado pra cima. E tem o Moss aí, que é o Moss vazado. Ó. Tem uma pedrinha grudada aqui já, ó. O Moss vazado, que é o responsável aí pela captura do ouro grosso, das pepitas. Tá ali, ó, com bastante pedrinha grudada aqui nele aí, ó. É isso aí que ele faz com as pepitas, ó. Gruda bastante. Então, a montagem é sempre feita assim. O feltro por baixo, o Gold Small por cima e o Moss vazado em cima de tudo. Aqui o Vantos vai dar sequência à montagem dos carpetes, tá? A gente monta os carpetes. A gente deve lavar hoje aí em torno de 6, 7 sacos só, porque já estamos na correria e para descer o saco ali vai dar um pouquinho de trabalho. E é só mesmo para mostrar para vocês, para mostrar o vídeo. É claro que o ourinho que sair daqui a gente vai aproveitar, né? Mas a gente tá só mesmo para mostrar para vocês. O Vantos está fazendo ali a montagem e logo depois da montagem a gente vai poder estar aí fazendo a lavagem do material e aí o resumo de todo aquele ourinho que nós extraímos lá naquela iniciação daquela cava. Montou-se agora, ajustou, vai montar agora a chapa expandida ali. Depois do material que sair dali, a gente joga ele na bateia para fazer o bateamento. Depois que bateou no bateamento, tirou ali, juntou todo aquele material, tiver o concentrado, a gente monta esse carpetinho aqui, gente, ó. A gente monta esse carpetinho, por exemplo, nessa calha, tá? Nessa calhinha aqui, para fazer a apuração do concentrado. É muito importante que essa calhinha esteja bem limpa, tá? Igual que a gente lavou ela com detergente. Lava ela, lava a bateia americana. Aí aqui a gente coloca essa caixa assim, ó, jogando para a bateia americana. Coloca a bateia americana num ângulo de inclinação assim, ó. Porque aí depois vocês vão ver, eu vou fazer, vocês vão ver, no ângulo de inclinação, porque a areia vai passar e a areia ela vai sair pela inclinação atrás da calha. Mas o ouro ele não sai, ele fica nesse degrauzinho aqui na parte de baixo, tá? Então é muito importante que vocês coloquem, porque se passar, você pega ela aqui na bateinha. E se você fizer certo, não fica nem areia na bateia. A areia sai todinha pelo lado aqui, ó, onde está inclinado, e só fica aqui o ouro. E aqui no carpetinho que eu vou ensinar vocês a montar depois, vai ficar o ouro mais aqui, a concentração do ouro aqui nessa parte. Mas isso aqui é processamento final, né? Agora o Vantos está montando ali, eu vou ajudar ele a montar os rufos e a gente vai passar a lavagem dos sacos aí, que vocês já sabem muito bem como é que é feita. E é isso aí, galera, a parte de lavagem sendo feita ali, tá? Montamos a calha no fluxo, colocamos um rufo lá na parte da frente,
E um rufus aqui da parte de cá. Aqui é feito aqui a lavagem do material. O Vance está pegando o material aqui já para fazer a danada da lavagem. Ele joga o material ali na calha, o material do saco. Esse saquinho já foi lavado, tá? Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, 6 sacos e um pequenininho, tá? Foram 6 sacos grandes e um saco pequeno. 6 sacos e meio, vamos dizer assim. Ah, tem um outro saco também que o Vance lavou lá. Então 7 sacos e meio, vamos dizer. Sendo lavado aqui agora, processado. O Vance vai jogando aos pouquinhos. É um trabalho mais demorado de ser lavado. Então a gente vai só simplesmente lavar. Depois a gente tira o carpete, faz o bateamento, faz o resumo. O resumo a gente coloca na finalizadora e mostra o resultado para vocês. O Vance está terminando de lavar o último restinho. Vou pegar o balde aqui já para poder colocar aqui, poder fazer a finalização. A gente só vai finalizar ali agora, passando o último restinho ali. É sempre importante lavar os sacos depois que você terminou. Você pode lavar o próprio saco na própria calha, tá? Se tiver algum fagulhinho de ouro, você acaba pegando esse ouro aí que tá agarrado pro lado de dentro do saco. Então você sempre vira o saco e bate o saco ali na calha, que é para você ter certeza que todo o ouro ali, ele vai ficar na sua calha e você não vai ter perda nenhuma. Agora é só esperar o material ser lavado, tá? A gente espera o material agora ali ser lavado. Não pode pôr a mão, tá? A gente não coloca a mão na calha. Deixa ela lavar normal ali, tranquila. Quando a gente vê que toda aquela areia ali saiu, já não tem mais nenhum material preso ali, só o material que está dentro mesmo dos carpetes, é hora de tirar e fazer a lavagem. Daqui a pouco a gente volta. Agora vamos tirar aquele material ali. Vou pegar o balde aqui, ó. Vou encher o balde de água. Colocar a água aqui. Colocar ela mais pra cá. Colocar a água ali. Venho com o Vance agora, espero o Vance pegar lá, ó. Colocar ela aqui. Tiramos a tralha. Vamos fazer a enrolação do carpetes agora e batê-los. É um material extraído dentro do veio, tá? Então a esperança é que tenha uma boa produção. É claro que para saber é só na hora que a gente finaliza, né? Mas a minha expectativa é grande e a esperança é que tenha uma produção legal. Pegamos o veio ali bem extenso, né? Já a parte toda mineralizada, o veio ficou bem largo. Então eu creio que seja uma boa produção. O Vance ali tá fazendo a conferência, né? Ele confere para ver se não tem nenhuma pepita grudada, se todas elas saíram. Geralmente elas saem quando você bate, mas é sempre bom conferir. Você vê que cada parte de cada carpete tem a sua concentração. Cada granometria fica no carpete específico. Ali já ficou só o ouro talco, o ouro fininho, que passa no carpete Gold Small, que é o passadeira vazado, emborrachado. Faz a conferência, tá? É um carpete que não exige muita conferência não, mas a gente sempre faz a conferência. Esse exige um pouquinho de atenção. É sempre feita a lavagem e a batida do carpete.
dar uma lavada nele de novo. Pega aqui, Vance, deixa que eu lavo. Aqui tem como a gente ter uma noção do material, tá, gente? A gente pegou o concentrado da bateia e começamos a passar ele aqui na danada da nossa plantinha de lavagem aqui, finalizadora. E dá pra gente ter uma noção, eu quero ver se eu consigo focar pra vocês. Ó, uma pepitinha grande saiu ali, ó. Olha a quantidade de ouro granulado que tá ali na nossa calha, tá? Já bem finalizado ali, ó. Olha a quantidade que tá aí na finalizadorinha, tá, gente? Uma outra pepita bem grande ali, eu vou até tirar ela depois com a mão. Olha a quantidade de ouro fino que tem aí, ó. Outra pepita ali, galera. Olha o ourinho fininho, fininho. E alguma coisa que passa, ó. Passa lá pra bateia. Olha lá, um fagulhinho ali. Da bateia toda a areia sai. Ela sai aqui, ó. A areia sai. Depois aquele finalzinho ali eu também finalizo. Agora é só deixar para que o fluxo tira toda a areia, tá, gente? Já tirou bastante. A areia que ficou aí é areia negra, tá? Ela é um pouco mais pesada. Depois eu posso só finalizar na bateia americana para recuperar o máximo possível meu ouro aí, o mais limpo possível, tá, galera? Aqui onde a gente joga, ó. Olha como é que ele fica bastante concentrado ali, ó. E ali também. Um ourinho bem pequenininho, bem talco aí aparecendo já na calha. Bem fininho mesmo, fininho, fininho, fininho. Esse é o trabalho da finalizadora. A maior quantidade sempre vai ficar aqui, gente. Depois da madeirinha, tá? No início da calha. É muito importante que você concentre o fluxo. O fluxo de água tem que ser controlado para você não perder o seu ouro. Ali, show de bola. Eu aproveitei o próprio fluxo do rio ali, ó, para fazer a quedinha. Todo o concentrado da bateia, eu passei ele ali para estar fazendo ali, então assim, a limpeza do material. Agora eu vou fazer o seguinte. Aquele resto daquele material ali ainda tem bastante areia negra pesada. Vai ser difícil de lavar na correnteza normal. Se eu aumentar a força da correnteza, eu posso perder meu ouro. E se eu diminuir e deixar do jeito que tá, não vai lavar. Então agora eu pego todo aquele concentrado, coloco na bateia americana ali e vou só finalizando devagarzinho. Mas a finalizadora já me entregou, bem dizer, quase tudo limpo. Quase todo aquele material que estava na bateia se resumiu a só aquilo ali.
aqui, galera, eu tenho todo o meu concentrado. Aqui nessa parte da bateia. E é muito importante, Wesley, qual é a hora de eu lavar, de eu tirar a minha finalizadora para colocar na bateia? Quando você vê que a água não está mais tirando areia, é hora de você tirar. Mas é importante que a bateia que você colocar ali, ela fique inclinada, para que toda a areia que cair aqui saia e só fique ouro. Senão fica cheio de areia junto com algum ourinho que passou aqui. Então a bateia ela fica ali debaixo da finalizadora inclinada, para que a água leve embora toda a parte de areia que passar da finalizadora para cá e na bateia só fica o ouro. Assim fica muito pouquinha areia na bateia junto com o ouro que passou. Entra aqui, Van, deixa eu mostrar pro pessoal. Segura aqui, por favor. Aqui, galera, saiu um resultado muito bacana, um ouro muito legal. Olha o tamanho dessas pepitas maiores que saiu ali. São umas pepitas bem legais, ó. Bem grande. Um pouco escura, né? Porque não tem jeito, acaba tendo um pouco de cobre também. Mas olha que pepitinha bonita, uma chapa bonita aqui, ó. Tem uma maiorzinha aqui, ó. Tem uma outra aqui também. Então saem umas pepitinhas bem bonitas aqui, ó. Outra maiorzinha aqui, ó. Melhor. Muito show de bola. Uma pepitinha maior. Ali, gente, ó. Balança assim, mano, só para eu poder mostrar o granulado mais fino ali, ó. Olha o granulado mais fino ali, mais pó na parte da bateia aqui, ó. Bem legal. Deixa eu tentar dar uma melhorada na... Aí, deu uma clareada legal. Então dá pra gente ver umas pepitinhas maiores, tá? Umas menorzinhas aqui também. Uma maior aqui, ó. Outra maior ali. Outra aqui, outra aqui. Outra aqui também. Então bastante pepitinha bonita aí, ó. Um resultado aproximadamente aí de 7 a 8 sacos de material lavado. Olha lá, ó, o ouro ele fica parado, entende? Não, você mexe com a água, o ouro ele fica parado, é muito pesado. Uns granuladinhos bem finos. Mas um resultado muito bom. Resultado muito bom mesmo. Show de bola. E toda vez, galera, que vocês estiverem fazendo extração, se você estiver começando agora, eu, por exemplo, eu sei que isso aqui é ouro. Eu conheço e sei que eu estou numa área de extração. Mas se você tiver dúvida, se o material que você extraiu, por exemplo, no caso aqui, é ouro ou não, você sempre tem que carregar com você um reagente da Minas Ouro e uma pedra toque. Você pode utilizar uma chave ou até mesmo uma moeda para estar fazendo o teste. Como que funciona? Eu vou pegar aqui, por exemplo, a chave, que é metal. Vai ficar amarelinho aqui, bem bacana, ó. E risquei a chave aqui, que é metal. Agora eu venho aqui, por exemplo,
Escolhe uma dessas pepitinhas maiores aqui, ó. Pega uma maiorzinha, por exemplo. Vai ficar mais fácil da gente fazer o nosso teste. E eu posso vir aqui, ó, e riscar ela do lado de cá, ó. Então a pepita tá do lado de cá, tá vendo? Risquei a pepita do lado de cá, jogar ela lá dentro de novo, bem bonitinha ali, ó. Escolhi uma maiorzinha, jogo ela do lado de cá, a pepita e o metal. Então eu venho com o reagente da Minas Ouro, tá, gente? Venho com o reagente, coloco primeiro no metal, que é a chave, e coloco o mesmo aqui no ouro, onde eu risquei a pepita. E já é bem visual, a gente já consegue enxergar bem legal o que está acontecendo ali, ó. Aonde eu risquei com a chave, que é metal, já comeu. E aonde eu risquei com o ouro, com a pepitinha, pelo contrário, ele ainda ficou mais brilhante ali, ó. Demonstrando mais ainda o gold. Então é assim que a gente faz o teste. Você vai pegar qualquer uma das suas pepitas que você tem aí, ó, e você risca uma pepita dessa para você estar fazendo o seu teste. Você vai riscar, pega uma pepita, riscou ela, utilizou a pepita aí para fazer o risco. Se aparecer o material douradinho aí, nós já sabemos que é o gold. Então são umas pepitinhas maiores, tá, gente? Eu usei essa maior aqui para poder estar fazendo o teste. Mas tem umas menorzinhas aqui também, ó. Tem umas outras maiorzinhas também. Então, o gold aí apareceu para nos alegrar o nosso dia. Um ourinho mais fino aqui também. Show de bola! Deu uma produçãozinha legal, Vantes? Deu uma produçãozinha legal. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Garimpo Brasil. Aqui você aprende de verdade. É isso mesmo, vocês pediram tanto que eu aqui decidi atender o pedido de vocês. Gente, estou criando agora um grupo no Telegram exclusivo para aqui a galera do Garimpo Brasil. Então você que quer estar comunicando com a gente, quer trocar informação, quer compartilhar um pouco do teu dia a dia, tirar dúvidas, exatamente agora você terá um canal exclusivo com a Garimpo Brasil, que é o nosso grupo no Telegram, o grupo Garimpo Brasil. É muito simples, para você participar desse grupo, em algum lugar aqui, provavelmente na descrição desse vídeo, vai ter um link. Você clicou nesse link e será direcionado diretamente para o nosso grupo do Telegram. Wesley, o que é o Telegram? Para você que não conhece o Telegram, é basicamente exatamente igual ao WhatsApp, tá? Não tem diferença nenhuma, só que com algumas configurações que, na minha opinião, ainda se torna melhor do que o WhatsApp. Gente, o nosso grupo ele é configurado como privado, ou seja, somente eu posso mandar mensagem, só que todos os dias, de 7h30 até as 9 horas, eu estarei liberando o bate-papo no grupo, onde todos poderão mandar mensagem, todos poderão compartilhar, todos poderão tirar dúvidas. Então, vai ser um grupo onde você vai clicar naquele link, será direcionado para o nosso grupo. Durante o dia eu vou estar trocando uma ideia ali, mandando mensagem para vocês, mandando algumas informações durante o dia. E quem quiser comunicar, quem quiser mandar mensagem, quem quiser trocar informação, é só entrar no horário de 7h30 às 9h, que eu vou liberar o bate-papo e vou estar online para conversar com todos vocês. Então já sabe, né? Clica no link aqui e vem com a gente pro grupo, nosso grupo Garimpo Brasil no Telegram. Te espero lá!